Shalom, queridos! Tudo bem com vocês? Agora mais um vídeo. Esse aqui é para falar com todos os pastores. Eu tive um sonho hoje, né? Eu vou contar o sonho no final. Deus estava falando comigo na palavra, que era para mim agora pegar essa palavra, só que Deus falou comigo em sonho, eu vou contar o sonho para vocês. Vamos lá para Amós 1, que fala assim: a palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto, e disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do Carmelo. Quando que isso aqui vai acontecer? A OTAN tá querendo brigar, que não é bem a OTAN. Foram postos uns tronos. Quem é que põe os tronos? Então os pastores vai chorar. É isso que Deus está falando. Queridos, o pastor morreu agora, segunda-feira, né? E eu fiquei muito triste, porque ele realmente era uma pessoa muito boa. E ele também fazia parte desse furdunço aí de maçonaria iluminados. Só que ele estava tentando sair. E eu achava que ele ia dar conta, porque eu via que ele tinha muita vontade de se converter. E deixei, eu falei, ele vai conseguir, né? Ele é grande, assim, de muita sabedoria, tudo ele vai dar conta, né? Ele não deu, querido, ele morreu. Ele morreu. A pontinha, ela não tem poder para matar as pessoas. Ele não tem esse poder. Ele faz muita coisa, mas não pelo seu próprio poder. Para matar, ele precisa de outros para fazer o serviço para ele. Só que o diabo é ardiloso. O diabo é ardiloso. Como o Magog vai morrer, né? Então ele usa muito o Magog, sabe, para fazer as coisas, que é o que eu imagino na minha cabeça, sabe? Que ele fica usando o Magog. Certamente, toda a morte que ele fez, ele matou os 2 primeiros pastores usando o primeiro rei da Grécia. Depois ele matou o rei da Grécia usando quem? É assim que ele faz, tá? Então agora o problema vai ser com os pastores. Por quê? Porque ele sabe que Betel vai matar ele, que são os pastores. Mas não é agora não, né? Não é agora que isso vai acontecer, em nome de Jesus, gente. Vocês não põem a mão nesse demônio não, né? Satanás usa ele. Eu vou explicar pra vocês como é que a gente fica livre dele. Calma, que dá certo, mas a gente tem que fazer certinho conforme o Senhor quer. É o seguinte, como que ele consegue enganar o Magog? Porque assim, a palavra do Senhor vem falando lá em Daniel, né? Que daí o Senhor fala assim: virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então acho que ele põe coisa na cabeça. E depois dele virar um chifre que fará passar um arrecadador pela glória real. Então acho que ele põe isso na cabeça de Magog, dizendo assim, né? Ó, você vai também, você vai comigo, né? Alguma coisa ele deve aprontar, porque eu fico tentando entender o que ele tá arrumando, né? Como que ele consegue? É macumba mesmo que ele consegue fazer o Magog se perder. Mas esse chifre aqui é a guerra mesmo. Se a guerra explodir, ele vai ganhar. Como que é esse chifre aqui? A gente tem 7 pastores, depois o 8º, o Senhor põe ele de lado, vem pro livro de Daniel, tem 7 papas, né? Em Apocalipse, que é o Vaticano, que faz os 10 servir eles. Por quê? Porque eles são efraimitas. E os 10 darão seu poder à igreja católica. Porque eles têm esse poder de governo. Eles não matam, eles não fazem nada, mas eles governam o mundo. É isso que eles fazem. É o poder dos efraimitas. E aí, o que acontece? Aí o Senhor falou, deixa esses 7 papas de lado, né? Vamos partir para os 10 pastores. Aí a gente começa a estudar os 10 pastores. Depois vem a pontinha. Aí vem a questão de estudar quem é a pontinha. Aí a gente descobre que a pontinha matou os 2 primeiros pastores. Depois matou o primeiro rei da Grécia. E aí depois o Senhor fala, depois que ele mata o primeiro rei da Grécia fazendo a macumba dele, ele cresce. Ele era pequenininho e cresce, né? Aí ele já sabe que ele tem poder. Aí acabou, ele sabe que vai fazer macumba que vai dar certo, né? Que ele já era o selecionado já.
Então ele vem de onde? Aí nasce 4 nações. 4. Depois que o terceiro pastor morre. Aí nasce 4 nações, que é a China, a Rússia, os Estados Unidos e Israel. E essa pontinha vem um desses. E aí a gente já vê que é o filho do Netanyahu. E o que acontece? Esses 4 reinos, agora eles são chifres. Tanto que eu tô falando assim, que eu tenho falado pra OTAN, não faz isso não, OTAN. Vocês vão perder essa guerra, hein? Deus vai fazer os Estados Unidos perder e a OTAN vai perder. Quem vai ganhar a guerra é os outros. No capítulo 11 do livro de Daniel, vai falando assim, mas escaparão dos Estados Unidos e de Israel, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Eles escapam. A China, a Coreia do Norte e a Rússia vai escapar. Então Deus já falou que vai ganhar a guerra. Não tem conversa. Ok. Mas vamos voltar para os pastores, porque eu estava tentando entender. O que ele está arrumando, meu pai? Que ele matou o pastor segunda-feira. É isso, filha. Né? É isso. Os pastores de Tecoa vai chorar, porque agora o fogo... O que eu sonhei? 6 horas da manhã eu tive um sonho. Com pessoas assim, conhecidas no Brasil, cristãos conhecidos, que eu não vou falar o nome deles, né? Porque esse sonho não era de Deus. Apesar que tinha gente conhecida no Brasil, pessoas muito conhecidas, né? Não era de Deus. Tinha igreja envolvida, tudo. Aí eu olhei, acordei e falei assim, não é Deus, né? Não era Deus. Voltei a dormir de novo. Aí agora, antes de acordar, eu tive outro sonho. Esse era de Deus. Aí eu falei, Deus, engraçado, por que aconteceu isso? O primeiro sonho não era do Senhor, o segundo era. Quando Satanás percebeu que eu queria falar com você em sonhos, ele veio na frente. Por isso que você teve o sonho das 6 horas da manhã. Que tinha igreja envolvida, pessoas cristãs envolvidas, mas não era eu. Mas o segundo era. Eu tive uma visão nesse segundo, dormindo, que tinha 2 casas, uma de frente para outra. E era aquele modelo americano, casa de madeira, sabe? Europeu, assim, que é aquelas casinhas de madeira. Uma estava totalmente pintada de preto e o telhado dessa casa era da cor marrom. A de frente era toda branca com telhado vermelho. A casa preta tava pegando fogo e o jardim pegando fogo. Já não tinha quase mais nada, né? Porque eu comecei a ver, ela pegou, já tava pegando fogo e já incendiou tudo. E o fogo que tava na casa preta atravessou a rua, porque era uma de frente para outra. Aí nessa casa branca, do lado esquerdo, tinha uma árvore bem grandona e uma árvore pequena. E o jardinzinho. E do outro lado só tinha jardim. O fogo da casa preta atravessou a rua, pegou na grama e pegou na árvore pequena. Mas não pegou na árvore grande. E nem na casa branca e nem do outro lado direito. E aí eu perguntei para Deus assim, no sonho, Senhor, o que é isso? Ele respondeu para mim assim, a casa preta é Satanás e o povo de Satanás. Aí eu olhei e eu pensei, a casa branca com telhado vermelho tem sangue no portal. Somos nós, o povo do Machia. Só que tava pegando fogo na grama e tava pegando fogo na árvore pequena. Tava chegando na gente. E aí Deus não respondeu nada e eu acordei. Eu olhei e vi, Deus não falou nada, confirmando. Acertou. Né? Mas Deus não falou nada. No silêncio eu entendi que eu estava 100% com razão e já acordei. Acordei falando, esse sonho do diabo, será? Né? Não. Era Deus mesmo falando comigo. E aí eu perguntei para Deus assim, Senhor. Aí Deus falou assim, pode ir, filha. Pode alertar os pastores de Tecoa. Porque se eles não tiverem santidade comigo, vai morrer gente nossa. Que aparentemente é nosso, mas está na maçonaria e nos Illuminati. Por quê? Porque ele sabe que se o povo de Betel vai passar um fogo nele, o povo de Judá são os pastores. Né? E aí ele vai começar a matar essas pessoas. Né? E é isso, queridos. Então vou matar ele? Não pode. Vou matar essa pontinha? Não pode. Como que a gente vai fazer? Ó, então a gente já sabe o que significa isso, não é?
Então o Senhor falou, os pastores de Tecoa vai chorar no fim do mundo, né? Porque eu chorei mesmo, querido, de verdade. Eu achava que esse pastor, ele ia dar conta, ele ia conseguir. De todo o meu coração. Foi muito triste pra mim ver que ele não conseguiu. Tá? E quem que matou ele? A Pontinha. A Pontinha já sabe que os pastores iam passar fogo nele, sabe? Usando... Não, mas ele não faz isso, ele usa alguém. Né? Eu tô entre Gog e Magog, né? Mais no Magog, óbvio, né? O Magog é exército dele, eu tô no Magog. O que o Magog arrumou? O que o Magog arrumou? Aí foi isso que eu pensei. Acho que o Magog sabe que depois dele vem um que passar um arrecadador pela glória real. Deve ter pensado que era esse pastor, né? E ele vai junto. Então eu falei, esse pastor aí, então é o Magog que começou a ajudar ele. Porque ele precisa de gente que mata pra ajudar ele. Né? Mas, né, não. É a guerra mesmo. Né? Mas, enfim, vamos lá para Daniel. Para Apocalipse 12. Pra gente ver como é que vai ser isso. E a gente já vai entender como que lida com essa Pontinha, tá? Que tá pondo esses tronos aí pra fazer guerra no mundo todo. Não toca nele, não. Ó, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés. Ou seja, ela está com Jesus, que é o sol do meio-dia, e as trevas estão debaixo do pé dela. Aí todo mundo fala, é a igreja. Sim, é a igreja. Mas também é a minha vida, que tá no meio deles tudo, porque esses dias a Pontinha ameaçou meu filho, né? Eu vou matar do seu filho, sabe por quê? Eu não tô querendo, assim, no futuro, o seu filho ser igual a você. Me deu raiva. Ai, que nervoso que deu. Eu falei, você não precisa se preocupar, não. Porque no livro de Daniel, não tem meu filho lá, não, viu? É só eu. Então você vai aturar só eu. É eu e você, tá bom? Você não se preocupa com meu filho, não. Meu filho, ele tem um chamado por Deus. O chamado dele é outra coisa, é outro ministério. Não é ser pastor, não. Meu filho não vai ser pastor, tá bom? Então você não precisa se preocupar com meu filho, não, né? Ó, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Aí o Senhor falando assim, essa mulher, ela é judia. E ela é a rainha de Israel. E é uma das duas testemunhas. Semelhantemente, não sou eu. É o meu filho. Esse é o ministério do meu filho. Meu filho não é pastor, não. Meu filho tem um ministério para ser estadista. Tem gente que é médico. Cada um fica na posição em que foi chamado por Deus. E esse é o ministério dele. Ele vai dar bem fazendo o que o Senhor chamou ele para fazer. Né? Eu queria que ele fosse médico. Até ele ser 15 anos, 16, eu tava chorando para Deus. Eu não sabia. Eu falava, eu quero que meu filho seja médico, pai. Deus falava, não. Ele não vai ser bom médico, não. Ele vai ser bom naquilo que eu chamei ele pra ser. Aí Deus me revelou o que ele era, que eu também não sabia. Então ele vai ser bom naquilo que Deus chamou ele pra ser. Então ele não precisa se preocupar que não vai ter outro pastor igual eu não na terra, né? É eu mesmo que pego no pé dele, da Pontinha. E estava grávida e com dores de parto gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis aqui um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, Satanás, que atuava no Vaticano com 7 papas e 10 chifres, mas que agora eles estão em 10 pastores. E sobre as cabeças 7 diademas, porque no Vaticano não era só os 7 papas, mas tinha os seus auxiliares também que estavam ali. E a sua cauda, que também não é esses auxiliares, necessariamente não precisa ser as pessoas que trabalham lá no Vaticano, pode ser os reis da terra, e é. Então, 7 países aí, põe a mão no fogo pela Igreja Católica que eu vou te contar. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-se sobre a terra. Ou seja, quando Satanás foi expulso do céu, ele era um anjo, ele foi expulso, ele levou a terça parte do céu com ele para o inferno. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Ou seja, Satanás, quando eu ensino vocês, logo ele vem e leva embora o que eu ensino para vocês. Você se perde de novo. Né? É assim que ele faz. Por isso que nada vai dando certo. As pessoas têm que orar. É igual quando Jesus fala, a semente tem que ser posta em terra boa. Se não pôr, Satanás leva a semente embora. Se for um terreno pedregulho, vai embora. Se for um terreno espinhoso, não vai dar fruto também. E é isso que ele faz. Em algumas pessoas, as pessoas pegam, entendem e ficam com aquilo. Outras esquecem, se perde
já foi. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, para seu trono. Então aqui está falando que eu dei à luz a Jesus Cristo. Quando a gente vai lá para Miqueias, é aqui que a gente vai entender o texto, porque aqui não pode pôr a mão na pontinha, tá bom? Mas vamos aproveitar, né? Já que a gente tá aqui, vamos passear nesse negócio aqui, ó. Né? Não é Zacarias, não. É Miqueias. Miqueias, ó. Miqueias 5, versículo 2 fala assim, ó. E tu, Belém, Efratas, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, o Machia nasce em Belém, que nasceu de Maria. Aí o Senhor fala, portanto, os entregarei até o tempo em que aqui está, de parto, que é a segunda Maria, que sou eu. Então tem a primeira Maria, que deu a luz no Machia, e tem a segunda que está no fim do mundo. Israel será entregue até que aqui está de parto tiver dado a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará com os filhos de Israel. A nação de Israel só vai se converter com a segunda Maria, que sou eu. Então, por exemplo, os restantes dos judeus e a nação de Israel está sido entregue até eles entender que eles precisam ouvir essa pastora aqui e os outros, né? Todos nós, né? Mas quando tiver uma mulher que briga com o varão, escrito em Jeremias, aí é a hora da Israel despertar. Israel só vai despertar com a segunda mãe do Machia, né? Que é no fim do mundo, que é com a mulher que briga com o varão. Aí eu perguntar para Israel assim, quando que vocês perceberam que Jesus que morreu na cruz é o Machia? Em Jeremias. Aí eles respondem assim, a gente percebeu que era esse mesmo nosso Machia quando a mulher ficava brigando com o varão. Aí a gente despertou, que é essa segunda aqui, que é a segunda mãe do Machia. Desculpa, queridos, apertou a campanha, tive que ir lá, meu filho que chegou da academia. Então, o que acontece? Então, a segunda mãe do Machia é que desperta a nação de Israel, escrito lá em Jeremias. Ele fala assim, a gente só percebeu que o Machia era Machia porque a mulher ficou brigando com o varão. E aí a gente viu que era ele mesmo que morreu na cruz. É esse o texto, tá? Então, essa é a mulher. Ó, que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu a luz um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Quem é esse? O Machia. Ele já não tá falando que a OTAN vai perder? E os Estados Unidos vai perder? Quem vai ganhar Edom, Moab, as primícias dos filhos de Amon, que é a Coreia do Norte? Então ele tá regendo as nações com vara de ferro. Ele sentou para julgar, né? E seu filho foi arrebatado para Deus, para seu trono. Ou seja, essa segunda Maria não vai dar a luz de verdade. A primeira Maria deu a luz de verdade lá em Belém. Essa outra vai estar fora da terra. E lá em Belém, aquele filho dela foi arrebatado para Deus, para seu trono. Então, quando a segunda der a luz, ela não vai dar a luz de verdade. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Porque o Senhor está falando, é aquelas duas Maria que está lá em Miqueias 5. Versículo 2 e 3, né? Então, é nós aqui trabalhando na quarta Babilônia, tá? E a mulher fugiu para o deserto, aonde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Por quê, querida? Desde quando esse reino chegou na minha vida, eles me vestiram de pano de saco. Eu não consigo ter uma vida. Aí eu vivo pela misericórdia de Deus. De tanta perseguição, né? E aí o Senhor falou, paz mesmo, você vai ver quando você vai ter. Eu falei, Deus, eu preciso de um emprego, Senhor, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu não consigo, queridos. É umas tribulações fortes, tá? E aí não tem jeito. Então, assim, a minha vida volta ao normal depois. Até então não tem jeito. E aí, lá em Miqueias também está escrito esse texto aqui. Da mulher que fugiu para o deserto. E aí, o que aconteceu? E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão
e batalhou o dragão e os seus anjos. Ou seja, é uma guerra, não precisa matar o filho do Netanyahu. É uma guerra espiritual. Não precisa matar ninguém. Ninguém precisa morrer. Ninguém. Seres humanos de carne e osso? Não. Por isso que eu falo, gente, não mata. Esse macumbeiro tá fazendo macumba agora pra ter OTAN pra brigar com o mundo. Vai ter a Terceira Guerra Mundial, não vou matar ele. Não vai, não. Não pode matar as pessoas, queridos. Não pode. É uma guerra espiritual, tá? É assim que a gente vai ganhar essa guerra. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, hoje a gente está na terra com Satanás e a terça parte soltinha. Solta para fazer tudo isso no nosso meio e usar a gente. Só que ele tem já os instrumentos para ele usar. E cada um de uma forma diferente. É igual a gente, cada um tem um dom. Eu ensino a Bíblia. É o meu dom. Né? Meu filho é outro dom. Você é outro dom. Cada um de nós temos um dom diferente. Satanás faz isso. Ele pega os seus instrumentos para governar o mundo. Tá? E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o seu poder, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, e os acusava que diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então o diabo foi derrubado. Como? Nós vamos ver. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, acreditando em Cristo. E pela palavra do seu testemunho, pela palavra de Deus, obedecendo os mandamentos. E não amar a sua própria vida até a morte. Ou seja, né, a gente passa perrengue na vida, todo mundo, mas a gente continua fiel ao nosso amado, que é o nosso Deus. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, ais dos que habitam na terra do mar. É isso aqui. Porque porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. É isso aqui que tá pegando agora. Ai de quem é satanista. Por quê? Porque a gente está chegando no fim da quarta Babilônia. E o diabo, quem é o diabo? Em Apocalipse mesmo aqui, tá falando ali na frente, o texto fala assim, que o diabo é a antiga serpente chamada Satanás. Isaías 27 a gente tem o Leviatã torto, o rápido e o dragão. O diabo é chamado de dragão, a antiga serpente. Não, o dragão é chamado diabo, a antiga serpente. Tá escrito aqui em Apocalipse. Então, o dragão é Satanás. Então, a gente tem 2 Leviatãs e a gente tem um dragão, usando 3 pessoas, Gog e Magog e o filho do Netanyahu. E o Netanyahu também é macumbeiro. Todos eles têm um pouquinho de poder sim, tá? Mas esses 3... Ai, misericórdia. E aí vamos falar do diabo, que é o chefe de todos, que é o dragão, que é o chefe de todos os demônios. Ele tá com pouco tempo. E aí o Senhor fala, ai da terra do mar. Porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque tem pouco tempo. Agora que a pontinha descobriu que ele pode ser morto pelos pastores, mas nenhum pastor vai matar ele, porque não precisa. Ele vai correr atrás dos pastores para matar os pastores. Por isso que o pastor morreu segunda-feira. Ele não conseguiu sair da maçonaria dos Illuminati. Por isso que eu fiquei tão triste. Porque a gente perdeu um. E doeu meu coração. E é triste saber quando uma vida se perde. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande água para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo limitado, um tempo fora da vista da serpente. Isso aqui está escrito lá em Miqueias, que eu teria aqui para Israel, com o meu filho. E a serpente lançou sua boca atrás da mulher, que é o diabo, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então ele vem trabalhando todos esses anos para que a minha vida e o meu ministério se perca. Ele vem trabalhando. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão
lançava de sua boca, mas tá falando assim, mas tá na palavra que é ela. Então, a gente não vai fugir da palavra de Deus. Nós somos um povo de Deus. Então, tem um povo de Deus na terra que tá falando, não, a gente é de Deus, é ela e acabou. A gente obedece a Deus, a gente não tem nada a ver com ela, mas é o Senhor. Então, a terra ajudou. Então, muita gente tem esse coração. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao resto da tua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus, que é Israel. Porque quem fez a guerra de Israel? O próprio Netanyahu e o filho dele. Fez guerra contra o povo de Israel. Os que guardam os mandamentos de Deus ainda não tem o Machia, mas é semente dela, ou seja, é judeu também como eu. E os que têm o testemunho de Jesus Cristo, que é os pastores, que ele já sabe que é os únicos que podem matar ele. E o diabo, o dragão, tem pouco tempo, porque Deus já está para prender ele. É matando a pontinha que o dragão será preso? É pelo Miguel, é pelos anjos, é a gente orando a Deus e pedindo para Jesus Cristo prender Satanás. Ontem eu orei à tarde e falei assim, Pai, Jesus, eu vim aqui falar com o Senhor, eu vim orar ao Senhor, Pai, em teu nome. E eu vim fazer uma coisa muito séria. Eu vim aqui, como que eu falei? Eu vim colocar Satanás no teu tribunal. Como que eu falei para Deus? Não é no tribunal de Deus que eu falei, não. Eu falei outra palavra para Deus, mas pelo Espírito Santo. Eu vim colocar Satanás no teu tribunal. Eu vim colocar Satanás na justiça, na tua justiça. Né? Eu vim denunciar Satanás e a terça parte. É assim que vai acontecer. Porque o Netanyahu, ele volta para sua nação com as suas riquezas. Não precisa morrer, ele volta com o filho dele. Ninguém precisa morrer. Ninguém. Se nós partimos pelo princípio que as pessoas têm que morrer, Jesus não gosta. A gente tem que partir pelo princípio que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Então a gente tem que orar a Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso Pai, agora é Ele. A gente, né, tá com Ele. Tem que orar ao Senhor Jesus, no nome dEle, e pedir para que Satanás e a terça parte seja presa. Entende? Porque essa guerra de querer um matar o outro, a pontinha sempre vai ganhar. Ela sempre vai ganhar. Mas se nós não obedecemos ao Senhor, a paciência dele acaba. Por quê? Porque Deus falou para Moisés assim, Moisés, eu vou mandar um anjo aí para andar com vocês. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não ficam brincando muito com ele não, porque ele é brabo. Ele é brabo. Eu falo que o meu pai Jesus é brabo, mas eu amo ele de todo o meu coração, porque ele é maravilhoso. Então, Moisés, vocês andam na linha com ele, viu? Ele não tem muita paciência, não. Em Salmos 2, ele tá falando, reis da terra. Eu sou Deus Altíssimo. Eu sou Deus Pai. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não brincam com meu filho, não. Olha aí, Salmos 2, vocês vão ver como que é o filho. Ele é brabo. Ele é brabo. Se as pessoas ficarem partindo por esse princípio de querer ficar matando os outros, não vai dar certo. Jesus vai embora, vai levar a igreja e vai deixar a guerra explodir. Né? E vai deixar todo mundo ficar brigando aí. Mas se nós partimos que toda a terra partir pelo princípio que a gente deve orar ao Machia, a Jesus Cristo, e pedir para ele prender Satanás e a terça parte, aí vai ficar legal. Aí ele trabalha por nós. E a gente vai viver na terra. Amém? Mas vamos ver lá o sonho que Deus está falando. Agora você vai alertar os pastores. Porque quem corre risco é os pastores. Que ele vai começar a matar os pastores. Por quê? Porque ele não quer sair de Israel. Não quer voltar para sua nação. Com as suas riquezas. Né? Então a coisa vai ficar feia. A gente vai lá para Daniel 8. No versículo 23 que diz assim, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabar, quando morrem os 3 pastores, o restante dos pastores quer se converter. Se levantará um feroz de cara e será entendido em adivinhações, que é o Netanyahu e a pontinha dele que governa o mundo. Em adivinhações. Por quê? Porque Isaías fala o seguinte, se não tiver santidade, a Bíblia não será revelada. A palavra de Deus é revelada a quem tem santidade. E eles não têm. Então eles lê a Bíblia, entende uma coisa e faz outra.
E se fortalecerá a sua força. Falaram do dragão lá, do leão, que ia proteger eles, né? Proteger se continuasse o domo de ferro lá, não deixando cair nenhuma bomba. Ou seja, ele vai nas adivinhações dele. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, porque ele não tem poder para matar os outros, mas ele tem poder para governar o mundo. E fazer alguém matar, né? Que no caso, Gog e Magog tem poder para matar. Ou ele usa Gog ou ele usa Magog. E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Por quê? E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprover. Por que falar o que lhe aprover? Porque quem é que faz o que lhe aprover? O Magog, o pastor americano. E destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, e engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muitos. Ou seja, a gente não pode ficar tranquilo não, queridos. Nesse tempo, eu falei esses dias, tá tendo chuva, tava tendo incêndio florestal, vulcão. Gente, não é para ficar descuidado nesse tempo não. Eu falei, a gente tá com 2 leviatãs soltos e um dragão. E o dragão é a pontinha que dá ordem a esses 2 aqui. Esses 2 têm poder para explodir vulcão, têm poder para matar pessoas, têm poder para fazer chuva. E eles não querem, mas na hora que eles põem raiva neles, faz macumba para eles, eles obedecem. Então, o Satanás dá ordem aos leviatãs e os leviatãs obedecem. A pontinha dá ordem a esses 2, pastor Gog e Magog, e os 2 pastor que tá na maçonaria dos Illuminati que não consegue sair, obedece a pontinha. Não é tempo de ficar tranquilo, é tempo de orar, é tempo de estar com Jesus Cristo, pedindo, guarda a minha cidade, guarda o meu país, guarda a minha casa, guarda a minha família. As menininhas morreram numa chuva lá no Texas. Não é tempo para ficar descuidado, é tempo de orar, para o Senhor guardar. Por quê? Porque Deus manda orar. Entra no quarto, fecha a porta no tempo da ira e ora. Ninguém faz guerra comigo não. Se for para fazer guerra comigo, Otan, eu corro atrás e ponho fogo. Mas meu povo eu colho um a um. Meu povo não morre na guerra não. Por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então agora, a pontinha, sabendo que pastores podem matar ele tá começando a perseguir pastor. Porque eu tava assim, Deus, por que o pastor morreu? Ontem, porque eu descobri ontem de manhã. E ele era um bom homem. Ele tinha 80 e poucos anos. Ele era da maçonaria. Ele era dos Illuminati. Mas ele tinha se arrependido. E ele tava tentando, sabe? Só que daí, quando eles vêm pra fazer macumba contra ele, ele devolvia. Não estava conseguindo dobrar o joelho e receber a macumba e ficar ali quietinho esperando Jesus vir tirar da gente a macumba. Esses dias eles me puseram uma gripe, foi na macumba, e me puseram uma gripe. E Deus falou assim, por quê? Porque eu estava muito ocupada aqui na minha casa, eu estava até pintando a minha casa, e parei de orar. Eu tenho que orar muito. Sabe quando você pega e também ficava na internet, fazia um monte de coisa, menos ficar orando. E aí eu peguei uma gripe e eu fui orar. Deus, eu tô gripada. E Deus falou, é pra você parar. Eu permiti eles colocar a gripe em você pra você parar. Aí eu entendi. Pra você orar mais. Porque você tá muito brava com eles, tá brigando muito com eles. Porque eu brigo com eles, né? A varoa briga com o varão. Eu brigava com eles, não é pra brigar, é pra orar. Não é pra matar, é pra orar. Ninguém precisa morrer, né? E não precisa brigar também. É só orar. Queridos, eu demorei pra sarar dessa gripe mais de uma semana. E quando foi lá pro meio da semana que eu não tava sarando da gripe, uma gripe que te deixa deitada mesmo, sabe? Fiquei rouca, não falava, perdi a voz, não falava nada. O corpo não aguentava. Eu levantava, ficava 5 minutos conversando com a minha mãe, sentada no sofá ou qualquer coisa, eu falava, mãe, eu preciso deitar.
Meu corpo pedia para deitar. Foi uma gripe muito forte. Quando foi no meio da semana, eu chorei, fui orar a Deus. Eu tava muito triste, porque eu sabia que era eles que tinham posto, né? E que Deus queria que eu orasse. Mas nem orar muito eu também tava conseguindo, porque a gripe foi muito forte. E o Papa morreu de gripe. E o pastor morreu de gripe. Morreu em pneumonia, não foi? Que eles falam que o Papa não tinha uma pneumonia? Então, pelo menos eu ouvi isso. Se eu tô errada, me perdoa, tá? Eu não tô inventando coisa, não. Mas eu ouvi que ele morreu, que ele tava com pneumonia. O Papa, mas o pastor também. Foi a mesma notícia. Morreu de pneumonia. E aí, queridos, quando foi na metade da semana, eu chorei diante de Deus. E falei, poxa vida, Pai, qual é o meu pecado, né? Será que era só isso mesmo, pra me parar pra orar mesmo? Ou eu tô pecando, né? Eu tô brigando muito, né? Com o dragão, com o diabo. E o Senhor tá bravo comigo? Me perdoa, né? Pedir perdão pro Pai se eu tava brigando muito com ele. A porta eu deixei ela meio aberta, ela vai ficar batendo por causa do vento, queridos. Deixa ela bater. E aí Deus falou comigo, filha, o que eu falei pra Moisés? Que quando vocês entrassem na terra prometida, eu tiraria as enfermidades de vocês aos poucos. Vocês me buscando. Então, eu tava doentinha, né? Era pra mim orar mais. É eles tentando me matar, mas eu não morro. Porque eles falam assim pra mim, assim, que eles aprenderam que todo profeta morre em Jerusalém. Aí eles falam assim pra mim, assim, eu vou te matar. Aí eu falo pra eles assim, eu não tô em Jerusalém, eu não morro, eu vou ser arrebatada. Se eu tivesse em Jerusalém, eu tô aqui no Brasil. Eu tinha até medo, mas nem medo eu tenho de morrer. É uma briga, queridos, é bem assim mesmo, né? E aí, Deus falou, eu vou curar as enfermidades aos poucos. Como? A gente orando, buscando, porque Deus quer esse processo, o processo de estar no altar, o processo de buscar, o processo de ter, sabe, rotina de oração e que você não quebra? Você fala, mas Tânia, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho tanta coisa. No caso do marido é diferente, eu trabalho tanto, mas a gente tem que ter uma rotina de oração. Se a gente não tiver a nossa rotina, Deus vai pegar a gente vai ter que paralisar e ir para oração, né? E Ele vai curar a gente aos poucos. Né? Conforme ele falou, por que curar aos poucos? Porque Deus tem poder para curar na hora, porque eu quero rotina de oração, eu quero rotina de intimidade comigo, né? Então por isso que Deus cura aos poucos. Então, queridos, o que eu falo para vocês é que não é brigando com ele que a gente vai vencer. Eu tava brigando com ele, eu fiquei gripada, né? É orando. Eu tava brigando com ele, pedi perdão, Deus, é porque eu tô brigando muito com o diabo, né? Porque eu brigo mesmo, né, com ele. Ah, sai daqui, diabo, não sei o quê. Ah, porque eu vou te matar. Eu não moro em Jerusalém, se eu morasse eu tinha medo, mas como eu não... É assim, é briga. Eu não vou morrer coisa nenhuma, aí fica um rolo. E Deus quer isso? Não, Deus sempre fala assim, né? Faça como eu faço, lança a palavra no diabo, fala pra ele, olha... Só morre profeta que mora em Jerusalém. Eu não moro lá, não vou morrer. Sai em nome de Jesus. Mas esteja orando. Mas não, é uma confusão só. E é isso que Deus quer. Deus quer as nossas vidas no altar, no Novo Testamento. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os demônios, contra os principados e potestades. O que vai acontecer? Eles iam ficar vivos na terra deles, com todo o dinheiro deles, sem problema, sem macumba. Eles iam voltar lá para os Estados Unidos... ia ficar lá quietinho, entendeu? Porque é o diabo. É assim que Deus quer Novo Testamento na gente. Não adianta brigar, não adianta fazer macumba, não adianta. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas a palavra é falando que ele vai começar a se levantar contra algumas pessoas. E é ele mesmo, a pontinha. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Isso aqui só vai acontecer dele morrer na macumba se Jesus perder a paciência e levar a igreja dele embora. Se a gente não entender o processo do Novo Testamento. Se Jesus olhar e falar, vocês não vão me obedecer, não? Eu vou recolher minha igreja. Aí ele vai estar tentando matar Betel. Aí Betel vai matar ele. Entende? Mas enquanto a gente estiver na igreja, na terra, eu não acredito que ele morre. Eu acredito que a gente faz o que está escrito na palavra. Que a gente se converte de todo o coração.
E que a gente fica pertinho de Jesus, porque pertinho de Jesus ele cura a enfermidade. Pertinho de Jesus ele tira o dragão, ele tira Leviatã, ele tira o que for que tiver que tirar das nossas vidas. Se nós estivermos com ele e se a palavra dele estiver em nós. Assim a gente prova que a gente ama ele, que a gente pertence a ele. Amém, queridos? Essa é a nossa batalha. Shalom e até o próximo vídeo.